É duro dizer isso, mas cirurgia plástica infelizmente não é uma boa ideia para você. 5 dicas fundamentais para prevenir trombose no seu pós-operatório de cirurgia plástica. Então você, meu queridinho, meu futuro paciente, que está planejando realizar a sua cirurgia, senta aí para você ter acesso a essa informação super importante e valiosa para que você não passe por nenhum grande problema aí nos teus pós-operatórios, no teu pós-operatório de cirurgia plástica, certo? Então, antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para você receber as notificações desse canal maravilhoso que fala absolutamente tudo desse universo da cirurgia plástica. Lembrando a você, meu queridinho, que aqui é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, com mais de 10 anos de estrada, com um foco muito grande em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Meu objetivo sempre foi buscar no mundo as melhores técnicas nessas cirurgias para que meus pacientes pudessem ter acesso ao melhor da cirurgia plástica. Certo, meu queridinho? Agora sim, vamos ao que interessa. 5 dicas para você evitar ou diminuir a chance de ter trombose na sua cirurgia plástica, certo? Roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá. É verdade, é fato que a trombose é a complicação mais temida de basicamente quase todas as cirurgias, e aí a cirurgia plástica não vai ficar longe, de fato. É uma complicação que a gente sempre fica bastante atento, que a gente cuida bastante para evitar ao máximo. E aqui, de fato, é importante lembrar, se você, meu futuro paciente, já teve trombose, tem alguma doença que aumenta a chance, alguma trombofilia, por exemplo, né, já teve pequenas tromboses, olha, é duro dizer isso, mas cirurgia plástica, infelizmente, não é uma boa ideia para você. Pacientes que já tiveram quadros de trombose acabam tendo muito a probabilidade porque existe ali, digamos, um aparato genético que vai aumentar a probabilidade desse problema ocorrer novamente, certo? Então você que já teve trombose, infelizmente, cirurgia plástica talvez não seja uma boa ideia para você, certo? Enfim, para além disso, paciente tabagista. Gente, tabagismo não combina com cirurgia plástica. Tem um monte de vídeo nesse canal falando sobre tabagismo. Se você ainda fuma, pelo amor de Deus, ou esquece cirurgia plástica, ou para de fumar. Mas olha só, o tabagismo ele altera muito a circulação, a microcirculação e também a macrocirculação, e acaba aumentando sim a chance de você ter trombose, né? E um grande problema é a consequência direta da trombose, quer dizer, aquele coágulo que se forma nas pernas, ele se desprender e parar no pulmão, certo? Então, você tabagista, para você diminuir ao máximo esse risco, você precisa parar de fumar pelo menos 6 meses antes da sua cirurgia. Vou repetir, pelo menos 6 meses antes da sua cirurgia e não fumar nada depois, certo? Ainda assim, você nunca vai ter o risco igual a um paciente que nunca fumou. Mas se você quer se aventurar em uma cirurgia plástica e parar de fumar de fato, pelo menos 6 meses, meu queridinho. Uma outra dica super importante, né? A terceira dica aqui, super importante, se você vai viajar para poder fazer a sua cirurgia, hoje é bastante comum, né, os pacientes viajarem para fazerem cirurgia. Eu, por exemplo, 60% dos meus pacientes vêm de outros estados, né, inclusive alguns de outros países até, para fazer cirurgia conosco. E uma preocupação que a gente tem de fato é o tempo de mobilização desse paciente e inclusive em altas altitudes. Em altas altitudes é ótimo, né? Em altitudes, de fato, a gente tem um risco maior de trombose. Tem pacientes que em viagens longas podem, de fato, desenvolver trombose. Sabia disso? Então você vai fazer uma viagem internacional, já teve trombose, vai ter que tomar anticoagulante porque a imobilização de membros inferiores atrapalha. Mas voltando aqui ao fato prático, você que vai viajar para fazer a sua cirurgia, vai viajar, mas vai pegar, digamos, um voo, uma perna de voo, somando conexões, mais de 5 horas, é interessante você chegar pelo menos uns 3 dias antes, certo? Da sua cirurgia. Isso é fundamental. Chega 3 dias antes, já vai dar uma movimentada. O problema é que os pacientes ansiosos hoje, eles querem chegar na véspera. Tem paciente que quer chegar no dia da cirurgia. Você acredita nisso, cara? Tem paciente que quer chegar no dia da cirurgia. Enfim, vou adiantar aqui para você e falar justamente para que você que vai se planejar, eventualmente vai até fazer cirurgia conosco aqui. Chega 3 dias antes. Você vai aqui, vai conhecer a cidade. Se for São Paulo, poxa, São Paulo tem um monte de coisa para fazer. Se for Londrina, também é uma cidade super agradável. Então chega antes, vem com a família, ou mesmo se vier ali com a esposa, enfim.
ou marido, já vem para se ambientar e, enfim, respeita esses 2 a 3 dias antes. 3 dias é mais interessante antes da sua cirurgia. Óbvio, o uso de, aí o quarto ponto importantíssimo, o uso de anticoagulantes, certo? O uso do Clexane após a cirurgia é importantíssimo. Então a gente tem hoje o tal do Clexane e o Xarelto, tá? O Xarelto é aquele comprimidinho via oral e o Clexane é uma injeçãozinha subcutânea que a gente faz ali por pelo menos 5 a 7 dias após a cirurgia. O Xarelto ele pode ser mais confortável. O problema do Xarelto é o seguinte, a gente não tem antídoto para ele. Então, eventualmente, se o paciente tem hematoma, a gente não tem como reverter, certo? O Clexane a gente tem como reverter. Então, a gente acaba utilizando mais o Clexane por uma questão de precaução. E todos os trabalhos em cirurgia plástica, eles utilizam essencialmente o Clexane como prevenção, tá? Então, a gente não tem na literatura trabalhos utilizando o Xarelto em cirurgia plástica. Então, como todos os trabalhos utilizam Clexane, a gente, para obedecer à recomendação científica, mantém o uso do Clexane em pós-operatórios de cirurgia plástica, quando o objetivo é só prevenção, preventivo. Se for tratar de fato, o paciente teve uma pequena trombose em membro inferior, aí você vai naturalmente entrar com o Xarelto. Agora, uma quinta e última recomendação absolutamente importante, essencial. Olha, vou dizer aqui uma das mais importantes, que é a deambulação precoce. Então, você que vai fazer a sua cirurgia, você precisa se programar para andar, deambular, se movimentar nas primeiras 12 horas de cirurgia. Isso sim reduz muito as complicações, reduz muito as tromboses. Eu vou dizer para vocês, a gente comenta, isso é um conceito médico, que o nosso segundo coração está nas pernas, sabia disso? Nosso segundo coração está nas panturrilhas. Por quê? Porque as nossas panturrilhas funcionam como bombas de sangue que trazem o sangue de volta para o nosso corpo, certo? Então, se você não movimenta as pernas, não faz ali o movimento de acelerador, né? Depois que você faz a cirurgia, você acaba diminuindo muito o retorno venoso. Isso pode atrapalhar e aumentar a chance de fato de trombose. Eu vou aqui botar para você uma de lambuja, certo? A sexta, que de fato são cirurgias muito longas, certo? Então você que está se programando para cirurgias muito longas, tome um certo cuidado porque isso pode sim influenciar negativamente no risco de ter trombose. Então o ideal é que você não se programe para cirurgias mais curtas do que 6 horas, por exemplo, certo? Eventualmente, se você for fazer uma lipo-HD com abdominoplastia, mastopexia, vai passar desse tempo, tá? Então é importante conversar isso e alinhar muito bem com o seu cirurgião, tá bom? Para que você tenha o melhor pós-operatório possível. É isso que eu desejo para você, meu futuro, minha futura paciente. Então você que eventualmente for decidir fazer cirurgia com a nossa equipe, comigo pessoalmente, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para agendar sua consulta online e eventualmente, se desejar, né, as cirurgias presencialmente são feitas em São Paulo capital e em Londrina, no Paraná, cidades maravilhosas para você conhecer, chegar alguns dias antes, curtir pra caramba e ficar pouquinhos dias depois, 7 dias depois, e depois já volta para sua casa, tudo tranquilo. Certo, meu queridinho, meu futuro paciente, tá tudo certo? Deixa aqui nos comentários se sobrou alguma dúvida e é isso aí, aguardo vocês nos próximos vídeos e agora sim, valeu!